Olá! Hoje na série Psicologia Organizacional, Psicologia do Desenvolvimento Humano nas Organizações, nós iremos falar sobre um tema relacionado, aí, são dois itens relacionados aí, que é a avaliação de desempenho e o plano de sucessão. Então, o que é isso, né? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre avaliação de desempenho. Nós já tivemos outros vídeos aqui falando um pouco de avaliação de desempenho, mas hoje o nosso foco vai ser assim: avaliação de desempenho é uma avaliação estruturada, que ela tem com que objetivo? Ver, avaliar, ajustar, auxiliar o desenvolvimento individual, ou seja, este colaborador com ele. Quais são os pontos que ele precisa melhorar? Quais são os pontos que eu preciso que ele ajuste? Para quê? Para atender às necessidades da organização. Então, a avaliação individual, ela tem o objetivo de melhorar o desempenho da empresa como um todo, mas o desempenho individual principalmente, porque a avaliação de desempenho vai focar em pontos que esse colaborador precisa ajustar. Muito bem. Passando esse momento da avaliação de desempenho, eu faço lá, eu estruturo, ou eu coloco no site, ou eu faço presencialmente, ou eu faço ali de uma forma estratégica, seja lá o movimento que a empresa fizer no momento que ela estiver atravessando, a avaliação de desempenho será feita, mas eu preciso focar na devolutiva. Então, como é essa devolutiva? O que eu devo colocar ali? Pontos principais que devem ser ajustados, que esse colaborador vai precisar ajustar. Para quê? Para atingir a excelência. Mas quanto tempo ele tem para isso? Qual é o tempo que eu vou oferecer a ele para fazer esses ajustes? Como é que é? Ele vai ficar sozinho para fazer esses ajustes? Ou eu vou ter do time, eu vou ter ali do líder, do CEO, da organização, um suporte, um apoio para que ele se desenvolva. Se eu tiver, ok, o ponto aí, os pontos a serem ajustados aí serão vencidos com muita facilidade e muita expertise. Porque o colaborador, na realidade, ele precisa desse desenvolvimento também para ele se sentir pertencente. Ele precisa se sentir pertencente como? Bom, a empresa está investindo em mim. Na avaliação de desempenho lá foi colocado que eu preciso me desenvolver no ponto A, B, C e D. Na segunda avaliação de desempenho, depois desse período, seja lá 30 dias, 40 dias que foi proposto a ele para essas melhorias, eu pude ver que o meu líder, o meu gestor, o meu superior imediato observou a minha melhora, mas eu também obtive suporte, eu tive ali uma ajuda, um auxílio, uma forma amigável e profissional de me auxiliar nesse desenvolvimento pessoal. Muito bem, então, se a gestão de desempenho ela é importante, eu não posso achar que ela vai desenvolver tudo de uma vez só, numa única avaliação de desempenho, num único período de espaço ali, e na próxima avaliação ele vai estar perfeito em todos os ciclos. Não. Ela é cíclica. Então eu tenho que começar. Quais são as expectativas que eu tenho em relação a esse colaborador? Ele chega na hora, ele é interessado. É um exemplo aqui, né? Ele chega bem no seu horário, que é obrigação de todos nós. Ele faz as atividades, não sabe falar não, mas como é que eu preciso ajustar ali? Ele tem gestão do tempo? Vamos dar um exemplo aqui. A gestão do tempo, como é que é para ele? Ele tem foco. Ele precisa de um auxílio na questão foco, na questão gestão do tempo. Quais são os pontos ali? Então, a empresa vai preparar. Se a empresa prepara, é porque você vale a pena. É porque você, colaborador, faz parte do time que vai fazer a empresa crescer. E isso vai fazer o colaborador se sentir muito bem. Então ele vai passar por um movimento ali, nesses ajustes, dessa avaliação de desempenho, ele vai passar por um plano de desenvolvimento. Ok, esse desenvolvimento, o que é, né? É quando a pessoa consegue desenvolver aquelas atitudes, assumir para si as responsabilidades que ele precisa para determinado cargo. Naquele momento, o cargo que ele está, ou já futuramente uma promoção. Essa avaliação pode estar ligada já a um preparo dessa pessoa para o cargo seguinte, para um cargo superior. Então ali, como é que nós vamos trabalhar a sucessão? Bom, eu tenho que ter ali um time.
uma comissão para avaliar quais são os requisitos, os pontos necessários, os pontos mais importantes para o processo sucessório. E de quem? Quem é? E é muito interessante que nas nossas aulas de MBA, nas nossas aulas e nas nossas consultorias, nas nossas aulas de pós-graduação e nas consultorias, é muito comum nós observarmos alunos ou colaboradores falando assim, nossa Rosa, a empresa investe muito mesmo. O meu chefe, ele fala, eu estou te preparando para ficar no meu lugar, porque ele já está sendo preparado para ir para o outro. Então, é o plano sucessório e a pessoa fica muito feliz. É muito, muito feliz. Então, ali é uma chamada para ele de valorização, de sentir-se pertencente. Então, esse desenvolvimento é fazê-lo chegar com condições para assumir um cargo de maior complexidade. Não é para ele sair da liderança do time A para ir para a liderança do time B. Não. É para ele ir talvez para uma liderança dos 2 times ou dos 3 times. A, B e C. Enfim, aqui apenas um exemplo, né? Então, assim, eu tenho que saber qual é a performance que eu preciso dessa pessoa. Como é que ela vai ser avaliada nessa performance e como é que vai ser o ponto a ponto para ela alcançar os objetivos pré-estabelecidos lá na avaliação de desempenho. Isso é um preparo para processo de sucessão. Bom, então eu tenho lá, eu estou desenvolvendo essa pessoa, eu estou observando a performance, então eu tenho que observar também o comportamento dela. Como é que está o comportamento dela? Ao aderir os novos valores que esse cargo vai requerer. Como é que ela tem dificuldade nisso? Ou ela está abstraindo, está incorporando de uma forma muito positiva essa proposta que nem sempre é dita é processo sucessório, né? Mas ela está percebendo que ela está num processo de desenvolvimento. Isso a torna o quê? Competitiva, não só na organização, mas também no mercado de trabalho. Claro que se o meu comportamento, meu nível de adesão a valores da empresa estão sendo desenvolvidos, estão indo ao encontro das necessidades da empresa, óbvio que eu vou me sentir extremamente competitivo, dentro e fora da empresa. Isso já é um ponto extremamente positivo para a organização, porque ela vai ter alguém ali com compromisso, com comprometimento, com o sentimento de ser valorizado. E aí eu posso levar a ela a minha segunda instância. Bom, que é o quê? Processo decisório. Aí, depois que ela passou por essa fase que nós falamos aqui, ela está se desenvolvendo bem, então vamos passar para uma instância agora vamos colocar aqui, como é que seria você no processo decisório das ações mais complexas da empresa. E aí processo decisório envolve remuneração, promoção, sucessão, né? E aí tudo isso, como é que é trabalhar essa pessoa? Então nós estamos falando aqui de ciclos de desenvolvimento, de avaliação de desempenho para um plano sucessório, um plano de sucessão na empresa. Ou seja, eu estou ali colocando para esse colaborador agora ações gerenciais. Bom, por que eu vou colocar? Porque eu já observei a avaliação de desempenho dele lá. Aquela avaliação de desempenho me deu suporte, o resultado me deu condições para passar para essa outra etapa. São ali questões e ações gerenciais, que é esse processo decisório. Bom, muito bem. Existem ali vários momentos que eu vou ter que perceber. Então estamos fazendo ali, fizemos a avaliação de desempenho, nesse passo a passo, no tempo que foi colocado ali, esse time foi respeitado, os pontos foram levantados, foi feita a devolutiva. Ok, então agora nós vamos passar para o processo sucessório em si. Que é o quê? Retenção de talentos. Bom, então se eu tenho aqui um processo sucessório, eu não preciso pegar alguém lá de fora da empresa. Então é daqui de dentro. Então eu estou fazendo o quê? Retenção de talentos, valorizando o capital humano, o capital intelectual desta organização. Humano quando ele entra na empresa, intelectual quando ele é desenvolvido. Então, muito bem. Aí, como é que eu vou fazer essa questão de retenção de talentos aí com a questão da remuneração, carreira e desenvolvimento? Bom, ele passou pela avaliação de desempenho? Passou. Foi tudo bem? Passou. Passou por essa outra parte de movimentar-se, ir, conversar? Vamos planejar, então, a sucessão. E como é que a gente planeja a sucessão? Bom, eu tenho que ter ali, ver, primeiro, conhecer a empresa. A empresa tem condições, tem capacidade
para ter esse funcionário na sucessão sem ter que desligar ninguém? Bom, eu tenho a avaliação de desempenho, eu tenho as lideranças, eu tenho que verificar quais são as pessoas com capacidade de ocupar cargo de maior complexidade. Então, aquele líder que estava no departamento X, ele pode ir para o Y. E esse que eu fiz a avaliação de desempenho aqui e preparei, ele vem para esse cargo X. Então, eu estou fazendo o planejamento de sucessão. Eu estou fazendo de uma forma muito equilibrada, muito comedida, muito atenciosa, para que nada saia do controle dessas pessoas. Ou seja, eu tenho que entender que essas pessoas têm condições de assumir esses cargos, de assumir e desenvolver-se em posições estratégicas da empresa. Eu dei 2 exemplos aqui. Isso pode passar por o time em várias instâncias. Muito bem. Quais são as fragilidades do processo sucessório nesse projeto de sucessão que eu estou desenvolvendo na empresa, né? Bom, eu preciso começar ali, que eu falei no início, ter um comitê de sucessão, fazer um time. Bom, nós vamos discutir o que ali? Serão quem que vão fazer parte desse comitê de sucessão? O presidente, o diretor, os líderes por setor. Então nós vamos ver quem poderia aqui definir sucessores. É muito interessante que nesse processo de planejamento de sucessão, muitas vezes acontece das pessoas ficarem meio que inseguras, porque às vezes elas podem pensar, não sou mais necessária nesse cargo, será que vou ser desligada? Ou, dependendo de como o time é passado ali para ela pode pensar assim, nossa, então eu me desenvolvi, então eu tenho uma voz com eco aqui na empresa, eu sou valorizado. Se eu sou valorizado, então eles estão percebendo que eu estou apto para um cargo com maior complexidade. Muito bem. Então aí nós vamos falar que quais são essas pessoas que serão consideradas aptas e que irão concorrer a esse planejamento sucessório, plano de sucessão. Tudo começou lá com a avaliação de desempenho, para depois eu falar aqui desse comitê que eu preciso ter para fazer o processo de sucessão. Então não é uma única pessoa. Eu posso ter, em cada departamento, eu posso ter 1, 2, 3, 4 pessoas e nós vamos fazer o quê? Fizemos a indicação das pessoas que possivelmente seriam aptas, aí nós vamos entrar no passo a passo do processo de sucessão. Então, para fechar o vídeo de hoje, nós vamos falar disso num outro vídeo. Para fechar no vídeo de hoje, nós começamos então com a avaliação de desempenho, o passo a passo e a importância dela para o processo de sucessão na empresa. Planejamento de sucessão, que é super, hiper, mega importante. Então nós vamos falar os itens que precisam ser atendidos, que devem ser percebidos como muito importantes no nosso próximo vídeo. Então eu queria deixar uma reflexão aqui para você. Como é que é o processo de avaliação de desempenho da tua empresa e existe lá o planejamento para a sucessão? Ou os líderes estão há muito tempo nas mesmas funções? Você, enquanto CEO, ou líder, estaria preparado para desenvolver um processo aí de sucessão? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Até mais.